o mundo sem cristianismo. O mundo seria um lugar mais tranquilo, sem religião? Seria um lugar de menos guerra, sem religião? É, Como eu sou cristão, então a minha preocupação é: o mundo seria um lugar mais gostoso de se viver, ou menos perturbado, não é? Se não tivesse cristianismo? A gente viu ontem, respondendo aquela pergunta, o tanto de gente que o cristianismo já matou, já perseguiu, já prejudicou, e o tanto de gente que o cristianismo continua fazendo isto. Até hoje, na minha vizinhança, dentro da minha família, em vários cantos do mundo. Entende? Então, o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo, sem essa prepotência que a gente, né, demonstra com tanta facilidade? Olhe, a resposta que a gente tem é: o mundo, se não tivesse esse cristianismo que a gente tem mostrado, o mundo seria um lugar muito melhor. Esse cristianismo que está aí. Cristianismo de guerra, cristianismo de perseguição, cristianismo de usura, cristianismo de ganância. Entendeu? Quando a gente não faz, a gente viu isso na pergunta de ontem. Quando a gente não está fazendo, a gente que eu digo, o cristianismo, quando o cristianismo não está atuando com toda essa carnalidade, com toda essa violência, o cristianismo normalmente está aplaudindo quem faz isso. Aplaudindo quem faz isso. Entendeu? Então, é assim que funciona. Qual é a causa de todos os males? Entendeu? E o capitalismo existe com o jeito que existe por causa do cristianismo. Quem apoia, quem aplaude, quem favorece, quem defende, quem argumenta, inclusive na Bíblia, para forçar o capitalismo, é o cristianismo. Entendeu? Então, nós temos culpa exagerada em tudo isso que está acontecendo. E aí a gente está estudando aqui, né, um texto que nos fala, que tem essa preocupação. O mundo seria um lugar melhor sem religião? Né? Então vamos ver o que aqui hoje nos fala o escritor. Segregação ou entendimento? O crédito de confiança para os atores religiosos é válido através de todas as fronteiras religiosas, culturais e étnicas, mesmo quando as partes conflitantes e os mediadores fazem parte de diferentes religiões. Além disso, estudos empíricos mostram que nenhuma religião tende mais para a violência ou para o pacifismo que as outras. São todas a mesma coisa, né? Agora mesmo recente eu estava lembrando para alguém que, mas lá no texto, né, no texto do Alcorão fala de violência, que para agradar a Deus tem que matar pessoas, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Está lá no texto. Eu disse, mas se você for também olhar o que Moisés entendeu de Deus, está igualzinho. Ensina a mesma coisa, não tem diferença não. Olhe lá se aquilo que o Alcorão viu não foi a mesma coisa que Moisés viu. Entendeu? Então vai lá. Todas as religiões correm o risco de agravar os conflitos e, ao mesmo tempo, possuem o potencial para superar os conflitos e a violência. Verdade. Né? Muitas religiões são usadas para Hitler. Hitler usou a religião para justificar o que ele estava fazendo e recebeu muito apoio. Eu tenho textos onde a igreja evangélica alemã escreveu que estaria orando para que aquela oração, aquele poder espiritual se juntasse ao poder do aço contra os alemães. Entendeu? Então, é o que
Hitler contava, era justamente o que a gente fazia, né? Para favorecer, a gente que eu digo os evangélicos, né? Faziam para facilitar a vida dele. A enorme gama de interpretação distintas das escrituras, todas elas, né? A enorme gama de interpretações distintas das escrituras religiosas ou parte delas, transmissões e tradições levam em todas as religiões a um grande número e variedade de confissões distintas, correntes, comunidades ou grupos. Mas essa gama de interpretações possibilita, ao mesmo tempo, justificar e legitimar religiosamente todo tipo de ação, também e principalmente as ações de violência. Então, toda religião, eu falei aqui, né, hoje ainda lá no Facebook, né, nosso, está lá, todas as religiões têm mentes de joio e mentes de trigo. Todas elas. Então, todas, olha, o mesmo texto, o mesmo Jesus, digamos, em comparação com a religião cristã, mas dentro dos deuses, né, do entendimento de cada religião. Então, um mesmo ensino para o joio vai ser entendido como argumento de violência e vai alimentar qualquer guerra. E o trigo daquela religião vai ver o mesmo texto de uma maneira correta, adequada, né? Pacífica. O mesmo texto. Então o problema não estaria no texto, o problema estaria nas mentes que vão ler o texto, né? O trigo e o joio. O trigo vai ver paz, o joio vai ver luta, guerra, violência, perseguição, maltrato e essas coisas todas. O problema não está no texto, está na visão, né, de urubu ou de beija-flor que esses dois possam ter para entender o texto. Tá bom? Então, a mesma coisa. A religião em si, ela é neutra. O que vai fazer a diferença são as mentes que vão atuar a partir dessa neutralidade. Tá bom?